Church, vamos juntos louvar, com fé e amor, o reino espalhar. Aqui é o lugar pra crescer e aprender. A voz de Deus queremos sempre ouvir. 26:6 diz assim. Eu vou ler na NVI, que eu acho que a maioria tem NVI aí da igreja, amém? Uma versão muito legal, junto com atualizada, corrigida também, que eu super indico. Mateus 26:6 diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim mesmo nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? O que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição? Versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, muito cara de pau, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Vou repetir: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oh glória, fecha os olhos. Pai, nós te adoramos, te glorificamos. Pai, toma a minha vida, Jesus. Eu estou na dependência da graça, da unção, do teu poder, do teu Espírito, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa essa casa, abençoa, Senhor, nossas vidas pela sua misericórdia, pelo seu amor, que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas, Pai,
desse bálsamo, dessa graça, dessa presença. E Pai, que o Senhor possa abençoar cada um aqui, Jesus. Desde já somos gratos por tudo que o Senhor realizou e continuará realizando até a sua volta. E só quem crê diga amém. Glória a Deus. Preste muita atenção, irmão. Uma mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração, que seria um pouquinho mais extensa. Aqui está escrito há 2 capítulos atrás. Eu não vou entrar nela, mas você precisa entender que no capítulo de Mateus 24, capítulo 24 de Mateus vai contar e vai mostrar alguns sinais do fim dos tempos. E uma das coisas que a gente precisa estar muito atento é que a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vai precisar muito, nós iremos precisar, não é você, é nós, porque eu tenho conversado com alguns apóstolos, bispos, pastores, que estão muito desgastados, porque estão desanimados, começaram a olhar muitas coisas negativas, ou dar mais valor às coisas negativas do que às positivas. E isso é uma das coisas que o diabo vai trabalhar muito na sua mente. Ele vai trabalhar muito para você se escandalizar, para você se te distrair, para você não ficar perseverante. E aí isso com a maldade do coração do homem, das pessoas, porque muito difícil é trabalhar com o ser humano. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é fácil não, né? Se não fosse Jesus, né, meu filho? Fala para essa pessoa linda aí: se não fosse Jesus, nem eu nem você estaria aqui, né? Porque você não é fácil, eu também. Por isso que o Espírito Santo está aqui no nosso meio, fazendo uma obra. Porque se não for ele, irmão, você não fica aqui, não fica lá, não fica em nenhum lugar, não fica casado, não fica na empresa, não fica em nenhum lugar. Mas a graça do Senhor está sustentando a gente. Ser humano não é fácil, mas nós somos seres humanos. Deus escolheu você para ser um ser humano. Podia ser um animal. Quantas vezes você falou assim? Podia ser um cachorro, né? O cachorro, que vida boa. Olha que isso, não faz nada, só faz necessidade dele, deita, dorme, vai pro pet, toma um banho, volta cheiroso, não faz mais nada, preocupado com nada. Já pensou nisso, irmão? Eu já pensei algumas vezes. Falei: Senhor, bichinho tão bonzinho, né? Não faz nada. Mas Deus escolheu a gente para ser ser humano, e o ser humano é terrível. O ser humano, com a presença do Espírito Santo, já não é fácil, irmão. Sem a presença dele é terrível. E a Bíblia diz que Jesus falou que muitos falsos profetas enganarão a muitos. Você vai ter que estar muito ligado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo que o Senhor deu para mim é o mesmo Espírito que está em você. Ele não traz confusão, ele traz paz. Então, quando você perceber que o negócio está meio perturbado na mente, dentro de você, é o diabo talvez tentando distrair você. E a Bíblia diz que muitos serão enganados, o amor de muitos se esfriarão. E esfriou o amor. Olha para tua esposa, né, amor? Esfriou o amor, né, amor? A tendência do esfriamento é o afastamento. A tendência do esfriamento é o afastamento. Mas você precisa estar ligado na videira que é Cristo, que é o amor. Quando você está ligado com Jesus, irmão, teu casamento vai bem, ministério vai bem, vai tudo bem. Mas o alvo é Cristo. Quando ele te afasta do amor de Cristo,
aí vem os pensamentos, a maldade, que não vai ter como escapar da maldade, irmão. Vai ter sempre um ingrato, vai ter sempre um Judas, vai ter sempre. E aí você vai valorizar mais a presença de Cristo ou vai valorizar o Judas? Vai valorizar a presença de Cristo que morreu na cruz por mim e por você, ou vai ficar olhando para as coisas negativas? Porque coisa negativa vai ter sempre, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aquele que vencedores. Então, irmão, presta atenção. A Bíblia fala isso e Deus me chamou muita atenção nesse capítulo. Eu não vou entrar nessa passagem escatológica, que fala dos fins, mostra os sinais dos fins, mas a Bíblia diz que Jesus vai trazendo isso ao coração dos discípulos, e está chegando o momento que Ele está revelando. Ele nunca fez algo na surpresa. Jesus nunca faz nada na surpresa, irmão. Ele vai te preparando antes, Ele vai te falando antes, Ele vai te ensinando antes. Amém? Ele nunca faz nada na surpresa. Ele pode te surpreender com algo extraordinário, mas assim do nada, algo do nada, não. Ele vai te avisando, vai dando sinais. É a gente que está meio desligado, que está meio longe, que não está ligado na unção do Espírito, na voz do Espírito. Aí na hora que você vai ver, puxa vida, como assim, Jesus? Não, meu filho, eu estava te preparando, estava falando assim: olha, ora mais, busca mais, leia mais. Não, filha, é o de baixo, o ventilador de baixo. Isso. Eu ia até pedir para alguém ligar. Obrigado. Busca mais, ora mais, medite mais. E por quê? Porque Jesus está dizendo: quando você se enche, é porque Ele vai te preparar para algo que está por vir. Então, às vezes vem algo e fala assim: mas como assim, Jesus? Não, eu estou te falando, filho, busca mais, ora mais, se consagre mais, porque está por vir. E a Bíblia diz que Jesus era uma vida constante de oração. Interessante você ver o Filho de Deus, que é o próprio Deus, na terra, discipulando discípulos, homens, os talmidins, aqueles que estão com Ele, mas Ele constantemente, após um milagre, após uma cura, após uma libertação, Ele se retirava da multidão e se consagrava, ia para o monte, ia buscar o Senhor, e era horas de oração, madrugadas de oração. E quando Ele descia, já tinha uma multidão esperando Ele. Por quê? Porque quando o Senhor, irmão, olha para mim e para você num culto de ceia, e você sai da sua casa e vem buscar o Senhor, e você se sacrifica e fala: Deus, eu venho para a última ceia, eu vou te adorar, eu quero ser cheio, eu quero buscar o Senhor. Irmão, a unção de Deus vai te tomando, vai te capacitando, vai te enchendo. Para quê? Para você descer para realizar algo na terra para Ele. Deus não vai só te encher aqui para você, não, para você ficar bem, não. Deus vai te guardar, Deus vai te limpar, vai te fortalecer, mas tem algo que Deus quer e requer da igreja. Então, Jesus, Ele é ungido por uma mulher. Essa mulher, provavelmente, muitos confirmam e afirmam que era Maria. Maria é irmã de Marta, irmã de Lázaro. Uma mulher que tem um histórico muito terrível e lindo ao mesmo tempo, por ser uma mulher que Jesus libertou, curou. E essa mulher, ela faz algo tremendo. Ela unge os pés de Jesus e ela enxuga com seus cabelos, irmão. E ela prepara o Cristo para o sepultamento. Muito forte isso. Ela entrega algo valoroso no mundo espiritual, que prepara o Filho de Deus para a maior revelação que Deus poderia fazer na terra por mim, por você, por todo ser humano. É entregar o Cristo na cruz para que eu e você tivéssemos hoje vida e fôssemos selados pelo poder do sangue do Calvário para conquistar a maior vitória do mundo, da igreja, da terra. É o nome escrito no livro da vida eterna. Se não fosse esse Cristo morrendo por nós, a gente não teríamos a vida eterna. Então ela unge e prepara. Só que enquanto ela está fazendo algo, sempre vai ter alguém
que vai criticar, irmão. Por isso que você tem que ter muita graça. Você precisa ungir os seus ouvidos, ou ungir o seu coração, para obedecer aquilo que Deus fala com você, o que Deus manda, o que Deus direciona, porque sempre vai ter um carnal ou um instrumento, um mensageiro do diabo para tentar roubar a bênção do Senhor sobre a tua vida. E a Bíblia diz que aquele homem, os homens começaram a criticar e falar que exagero, para que desperdício, vamos dar isso para os pobres. Irmão, a melhor coisa é você investir no reino de Deus. A melhor coisa é você fazer por Cristo. Porque quando você faz por Cristo, no tempo que Ele está presente, a Bíblia diz, é melhor vocês fazerem enquanto eu estou aqui, porque na hora que vocês, quando eu não estiver, então vai passar. Ele está dizendo, façam agora. E o que ela fez marcou a história, porque o que ela fez ficou para todo mundo entender e reconhecer, até chegar a gente. Cristo foi morto no ano 33. Então imagina, 2025 menos 33, a história está sendo contada com uma atitude generosa e espiritual, que ela ungiu e preparou o corpo de Cristo para o sepultamento. Então Cristo, ele foi ungido por Maria. Essa mulher fez algo que marcou a humanidade, porque até hoje é contado o que ela fez. E a Bíblia diz que Jesus vai preparando a ceia, depois que ele é ungido, porque está chegando o maior tempo. O maior propósito de Deus com Cristo na terra era a morte dele. E eu posso falar para você, quem matou Cristo não foi Roma. Quem matou Cristo foi a liderança, os sacerdotes, os líderes das sinagogas. Quem matou Cristo foi os judeus. A maior preocupação, Roma não estava nem preocupado. Roma vai ter uma preocupação na história com os cristãos lá na frente. Jerusalém foi destruída 2 vezes, sitiada, cercada 2 vezes. General Tito chega no ano 70. Se você observar Mateus 24, quando Jesus chega no templo, ele fala assim, olha que coisa linda, né? Olha, aí eles estão admirados, os discípulos admirados com aquela construção, e ele olha e fala assim, não ficará pedra sobre pedra. Aí os discípulos falam assim, mas quando vai acontecer isso, Senhor? Não cabe a vocês, vai acontecer. Ano 70, General Tito chega em Jerusalém com 70.000 soldados e destrói Jerusalém. Toma todos os utensílios do templo, menos a arca da aliança. Então, quando Cristo fala, irmão, ele está dizendo algo que vai acontecer, e ele sempre vai se reportar à história. A aliança que ele fez, quando ele vai fazer essa aliança, nós vamos falar um pouco da aliança. Ele está falando da aliança que ele fez com Abraão. Ele sempre vai lembrar da história, daquilo que ele prometeu. E a promessa não só é a seu respeito, é porque tem pais espirituais que vieram antes de nós, e você precisa conhecer e valorizar a história, porque nunca vai ser só a seu respeito, e nunca será. É antes de nós, o que foi construído, o que foi derramado de sangue, para que eu e você estivéssemos aqui. Muitos morreram, padeceram, muitos concílios, muitas reuniões, muitos debates, para chegar num denominador, irmão, para que a igreja desfrutasse da palavra que você tem hoje na sua mão. Então tem toda uma história, e você não pode só receber só para você, você precisa entender a história. Quando Jesus ele está preparando a mesa, a Bíblia diz que Judas já tinha colocado o coração, porque ele vai negociar, é terrível. A bispa nem sabia que eu ia conversar aqui com vocês
uma conversa de pastor para ovelha, e ela fala de Atos capítulo 5, fala de um casal que vai negociar, e Pedro olha para ele e fala assim: ô Ananias, por que você deixou o diabo encher o teu coração? Irmão, você sabe o que acontece? Que vai acontecer? Se você acreditar e tomar posse, tudo que o diabo projetou contra você, contra a tua casa, esse ano, eu quero declarar, quando você tomar essa ceia, todo projeto vai cair como efeito dominó das trevas, e tudo que estava fora do caminho, Deus vai começar a erguer dentro de você, para te preparar para o melhor final do ano, e um ano que vai se iniciar com atitudes e um comportamento totalmente diferente de qual nós estamos tendo. Você crê nisso? Então olha só, o diabo trabalha de um lado. Quando ele chega na mesa, Jesus fala assim: o que põe a mão na mesa, no pão, come comigo, está em comunhão, é esse. Por quê? Porque o diabo já tinha enchido o coração dele, mas o coração dele vai revelar, porque ele também teve a mesma oportunidade, irmão. Jesus não fez acepção de pessoas. O mesmo carinho, o mesmo chamado, a mesma oportunidade que Pedro, Tiago, João teve, Judas também teve. Só que ele não deixou ser discipulado. Tem gente que é difícil demais, irmão. A gente quer tentar discipular, mas tem muita dificuldade para se submeter a uma liderança. Enquanto você não entender alguns princípios, vai ser difícil você romper. Então, uma das peças que Deus está querendo destruir e que caia é a insubmissão à obediência da palavra dele. Porque não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. E que se está escrito é que o Espírito Santo quer te ensinar a viver algo melhor. Então, quantas vezes Deus falou com você esse ano e você retrocedeu, e você não avançou, e você negociou, e Cristo falou: meu filho, faz isso, minha filha, faz isso, e você não obedeceu. E às vezes você vai falar assim: puxa, chega agora uma situação que eu não estou conseguindo romper, eu não estou conseguindo. Mas o Cristo está dizendo: toda vez que você der ouvido para as coisas que eu não estou falando com você, e o diabo começar a encher teu coração, você corre um sério risco, irmão, de ser roubado. Quantas vezes o diabo quis te roubar, te destruir? Não só esse ano, ele vai tentar o ano que vem. Você acha que ele vai parar? A diferença vai ser o seu comportamento e o teu entendimento. É por isso que eu peço para o Espírito Santo ungir teus olhos, ungir o teu coração e ungir a sua mente, irmão. Porque o diabo vai vir. A Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele vai ter que sair, vai ter que correr, vai ter que fugir da presença de Deus que está em nós. Mas quem sustenta e quem alimenta a presença de Deus sou eu e você. Você está entendendo, irmão? Então, quando vier algo, uma proposta, uma ideia, um pensamento, você vai ter que rejeitar isso. Rejeita isso. Resiste ao diabo e ele, você vai ter que resistir. E só consegue resistir o diabo quem está revestido, quem está entendendo, quem está debaixo de obediência, quem está falando assim: não, eu entendi, apóstolo, eu entendi, bispo. Outra coisa que Deus falava comigo: enquanto você não entender que a liderança é um corpo, que eu sou, presta atenção, irmão, que eu sou um com a minha esposa, não adianta você querer me honrar e desonrar ela. Não adianta você falar assim: não, o apóstolo, a bispa, não, é um só corpo. Se você não me honrar e não honrar ela, você está desonrando a Deus. Uma das coisas que o diabo quer infiltrar no coração de muitos, e não falo nem de poucos, não, de muitos, é você olhar para mim de um jeito e olhar para a bispa de outro. Eu te convido, irmão, olha para nós como uma só carne
e uma liderança só. Porque se você não honrar ela, você está desonrando a mim. Aí o diabo fica. Aí vai a conversa, aí vai a mente, aí vai a casa, aí vai a família, aí vai a mesa. Aí você não percebe que o diabo você está dando legalidade para o diabo entrar na tua casa. Porque na minha ele não entra não, meu irmão. Tem casa aí que o diabo não vai entrar não? Então preste atenção. Então o diabo vai arquitetando, vai projetando, e se você não vigiar, você está comendo a mesa, está botando a mão no pão, está sentando na mesa, mas o diabo já trabalhou na mente. Aí você tem uma mentalidade de uma pessoa. Isso eu estou falando como apóstolo, como líder, amém? Aí você, lógico, vai ter situações que você vai avaliar no seu familiar, na sua parentela, no seu trabalho, é outra coisa. Eu estou falando de uma liderança que Deus constituiu na Yeshua para ser referência não só no bairro, mas na cidade. Preste muita atenção, irmão. Então, se você não estiver totalmente entendendo o que Deus estabeleceu, você vai ficar dando brecha, pensamento, sentimento para o diabo, e as coisas não vai. O que eu te aconselho? Se aproxima, ora mais, jejua mais. E outra, hoje é o último dia do jejum, amém? Quem entrou no jejum 21 dias aí está sabendo, irmão, que em nome de Jesus, que nós estamos 21 dias de jejum, orando, clamando, meio-dia encerra. E a carne vai se levantando, a situação vai se levantando. Vai depender de você ser um discípulo que vai obedecer ou vai dar a brecha que nem Judas deu. Judas teve a mesma oportunidade que os demais. Ou você para e entende o que Cristo quer fazer na tua vida, ou você vai se vender. E depois, quando a ficha caiu, meu irmão, imagina isso. Na hora que ele viu o que ele fez, e Jesus no Getsêmani, no local da prensa, naquele monte das oliveiras tremendo, irmão, a presença do Espírito Santo de Deus, ele chega com os guerreiros lá, porque ele levantou lá o exército de Roma para entregar Jesus, que os sacerdotes promoveu a entrega. Forte, né? Os sacerdotes começavam a contaminar a autoridade de Roma. Aí Jesus, ele fala assim: olha, fica atento, porque eles são tudo parecido. Eles são tudo igual a Jesus. Eles andam igual a Jesus, eles falam como Jesus, tal. Mas aquele que eu beijar é o que eu estou entregando para vocês. Você imagina, irmão, tinha que ter um sinal. Você sabe que Jesus está querendo da gente? Esse exemplo de unidade. Quem olha para você, olha para Cristo, olha para o seu irmão. Não tem comentário, não tem fofoca, não tem disse-me-disse. Está fechado, um só corpo. Aí vem o traíra, vem o Judas e fala assim: eu vou ter que beijar ele para vocês identificar que eles são tão unidos. Irmão, você consegue entender isso? Eles são tão unidos, que eu vou ter que dar um beijo no rosto. Quando ele beija o rosto, Jesus fala assim: ei, Judas, com um beijo tu entrega o Filho de Deus. E ele diz assim: amigo, com um beijo tu entrega o Filho de Deus. Imagina Jesus, irmão, recebendo o beijo de Judas, mas Jesus sabendo que era mas ele fala assim: ai daquele que entregar, ai daquele que trair, era melhor que não tivesse. Então, irmão, já que você nasceu, entrega tudo de verdade. Entrega de verdade, começa a matar a tua carne de verdade. Começa a falar assim: Deus, eu vou encerrar esse ano num propósito de ser crente de verdade. Não deu certo no ministério A, no ministério B, no C, não deu certo nenhum, mas eu vou fazer dar certo esse.
Eu vou fazer dar certo. Vou parar de trazer a responsabilidade para a liderança, responsabilidade para a igreja, responsabilidade, porque quando você ficar transmitindo as suas falhas para o próximo, você nunca vai crescer. Mas na hora que você bater no coração e no seu peito e falar assim: não, eu vou fazer dar certo, eu vou ser melhor, eu vou obedecer, eu vou ler, eu vou orar, o que eu falei eu vou cumprir, não vou negociar, não vou retroceder, custe o que custar. Irmão, aí você vai ver como você vai crescer o ano que vem. Jesus entrega a ele se entrega, Jesus fala quem é, os discípulos ficam desesperados, e ali eles vão para a ceia. Aí Jesus fala assim, olha que forte isso, que tremendo. Jesus é maravilhoso, irmãos. E com Jesus, irmão, é assim, amém? Uma outra coisa que Deus quer derrubar para que a igreja esteja verdadeira, unida, é você olhar para o modelo perfeito que é Cristo. Não sou eu também estou olhando para Ele. Quem está entendendo? Eu também estou olhando para Ele, porque perfeito é só Ele. Aí vem o Judas, cara de pau, e vai dizer: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirma assim: sim, é você. Você sabe que Deus está querendo a gente, irmão? Verdade. Porque a verdade cura. Quando você fica e por trás sua facada, olha no olho e fala assim: sim, é você, meu irmão. Você me chateou. Olha para tua esposa, olha para o teu marido, olha para a tua casa e começa a falar a verdade. É você que me chateou, é você que fez isso, é você que me traiu, foi você que falou. Não adianta. E com Jesus, Ele olha no olho e fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Seja verdadeiro. Eu não estou dizendo que vocês não são. Eu estou falando que Deus quer uma igreja que vai iluminar a terra com a verdade. Porque aonde tem treva, quando você chegar à luz, as trevas vai ter que sair. E às vezes não sai, por quê? Porque você está negociando. Agora na hora que você chega lá, fala a verdade, coloca a verdade. E não é brigar, é sentar, falar a verdade, olhar na mesa, sentar na mesa, olhar no olho da pessoa e falar a verdade. Porque não adianta, porque aí você vai virar mais um ano, aí você cria uma expectativa, mas você não está sendo verdadeiro. Aí chega uma hora que a tampa vai, o copo vai enchendo, aí você explode, aí, e Jesus está dizendo: você não precisa explodir ou colocar tudo a perder, não, você só precisa sentar, olhar no olho, falar a verdade em amor, com a graça do Espírito. Porque aí há um crescimento, irmão. Você não precisa se precipitar, sair da igreja, sair do trabalho, sair do casamento, sair do... Não, calma, senta. E uma coisa que nós aprendemos, eu falo isso por mim, tá? E pela bispa. Quando nós casamos, tivemos muitos conflitos. Muitos conflitos. Conflito mesmo, irmão. Que eu falei assim: Jesus... Eu falei e ela falou, ela pensou: esse negócio não vai dar certo. Meu Deus do céu, Jesus. A gente é muito diferente, a gente é dois leão, a gente é bravo, é nervoso, é sanguíneo. E eu falei: Jesus, o Senhor, será que eu errei, Jesus? O Senhor falou no monte, deu sinal, falou. Aí o ajustamento, irmão, o ajustamento de um casamento é igual ao ajustamento de uma igreja. Aí eu fiquei pensando, falei: Deus, será que eu errei? Será que eu precipitei? Será que a minha emoção falou mais alto? Aí Jesus ficava quieto. Por quê? Porque enquanto a gente não pensou da mesma forma, dessa maneira, Deus, não tá difícil, tá complicado, tá assim, tá assado. Mas o Senhor tem um propósito. Amém, Senhor? Amém. Aí eu olhava para ela e eu olhava para mim e eu falei assim: não vai ser fácil não. Só que a responsabilidade
é nossa. Nós vamos fazer esse casamento dar certo. Você consegue entender isso, irmão? Que a igreja, Deus está querendo uma igreja que fala assim: não, nós vamos cumprir os mandamentos, vamos sofrer, não vai ser fácil, mas nós vamos até o fim. Nós não vamos negociar, não vamos retroceder, e nós vamos fazer o negócio dar certo. É isso que você tem que pensar na sua vida. Ministério, todas as áreas, tudo. Você vai, não, eu vou fazer dar certo. Aí não deu certo, por alguma situação, você fala assim: Deus, eu fiz tudo que eu podia fazer para dar certo. Jesus vai falar isso. Por isso que ele libera a carta de repúdio, pela dureza do coração. Não é que não dá certo, dá certo, mas pela dureza de coração e por causa do orgulho, a pessoa não deixa aquela situação curar ela. Ela não libera o coração. Aí a carta de repúdio. E Jesus está falando de adultério, tá, irmão? Jesus é a favor de adultério? Não. Mas o perdão, a Bíblia diz que é 70 vezes 7. E aonde você, às vezes, e eu, tem dificuldades. Por quê? Porque a dureza de coração. E a gente começa a olhar para quem? Para as nossas situações. E não consegue olhar para o corpo de Cristo, para o propósito de Cristo. Então a gente foi indo, foi guerreando, foi batalha demais. Foi 2 anos de casamento. Dos 2 primeiros anos de casamento, depois Deus levou a gente para a caverninha, e mais 2 anos lá e meio quase, e tratamento, e alinhamento. E aí o Espírito Santo falou assim: agora eu vou liberar a casa que está parada, porque vocês entenderam que eu vou assoprar vocês. Entenda uma coisa, tem muita coisa que Deus não liberou ainda, porque já está aqui. Porque Deus está esperando uma resposta sua, minha, nossa, para na hora que Ele olhar e falar assim: agora eu vou abrir a janela e vou derramar tudo. Porque eles entenderam, irmão, é liberado do dia para o outro, de uma hora para outra, da noite para o dia. Se você entender isso, irmão, eu creio que depois disso, aí sim, esse ano não termina como você está. Olha para o teu irmão e fala assim: se você entender isso, esse ano, Deus pode mudar a tua vida hoje, amanhã, antes do ano acabar. Agora quer mudar, quer viver, quer não sei o quê. Jesus está batendo, irmão, quantos anos, às vezes, no mesmo assunto. Aí parece que melhorou, mas daqui a pouco sai algo lá do fundo do baú. No ano tal, eu lembro. Meu Deus, irmão, vira essa página. É que o ano, não sei, para com isso. Aí o céu abre. Quando o céu abriu, Deus sabe por que eu estou entrando nisso. A gente não programa muita coisa, sabe, irmão? A gente vem com uma palavra, uma rema aqui, e Deus vai. Aí a gente começou a se amar de verdade. Sônia, que não conhece praticamente nada da nossa história, a gente começou a se amar. Por quê? Porque a gente obedeceu o propósito. E no meio do caminho Deus foi acrescentando. Porque casar em 7 meses, falar que ama, irmão, só se for menino. Tem uns meninos que eu olho e falo: estou apaixonado. Eu falei: eu amo ela, eu amo. Eita Deus. Lembra quando você também era menino? Você ficava, não dormia, apaixonado. Aí acontece uma coisa, joga tudo pro alto. Não, irmão, você obedece o propósito, e ao tempo vai passando, o Espírito Santo vai acrescentando amor, admiração, chama, Pentecoste. Deus vai trazendo, irmão. Mas se você não obedece o propósito, você vai distanciando.
A Bíblia diz que Jesus vai preparar a ceia e eles vão falar algo assim. Jesus fala que o Judas é o cara, né? Errado. E ele fala assim: partiu deu aos seus discípulos, dizendo, verso 26: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue, a minha aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Lucas 22, olha que tremendo isso, irmão. Lucas 22, verso 19. É a mesma passagem, mas escrita pelo Dr. Lucas, de uma forma mais detalhada. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Toda vez que você vai para a ceia, vem para uma ceia, você precisa entender que é em memória de Cristo. Em memória de Cristo. Em memória do quê? Em memória de tudo que Ele fez. Volta para Mateus 26, filhão. 26, 28. Quando Ele vai falar do sangue, isto é meu sangue. Olha só, 26, 28. Isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor. É um favor que Ele fez de muitos para perdão. Então quando você vai tomar a ceia, e Ele está dizendo: façam isso, e todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão fazer em memória do que Ele fez. Entenda isso. Você toma o cálice, pega o pão, porque Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Então você não vem tomar só a ceia, você vem trazer a memória. Eu preciso lembrar que eu sou um cristão, que Jesus me chamou, que o Senhor Jesus me perdoou, para que eu possa viver um novo e vivo caminho. E eu tenho uma aliança de sangue. Ele fez a aliança, irmão. Ele fez a aliança de sangue conosco. Aliança de sangue, aliança que Ele se entregou por amor a nós, em favor de nós. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou. Então você precisa entender: Espírito Santo, é o teu cálice, é o teu sangue, é o teu corpo que me perdoa de todos os pecados. Eu quero glorificar o Senhor, Pai, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui, e se não fosse isso, jamais entraria na vida eterna. Então o cálice não é que a gente merece, é que Ele nos amou primeiro. Se você ficar pensando: eu não mudo, aquela guerra, batalha, Senhor, pequei hoje, pequei ontem, peguei essa semana. Senhor, o sangue de Jesus. E eu não estou dizendo para você tomar dessa forma, eu estou dizendo para você pensar, botar a cachola, mente. Senhor, Paulo vai dizer isso detalhadamente em Coríntios 11. Aquele que bebe e come indignamente. O que é indignamente? Ele sabe que é pecador, que é falho, continua pecando, mas ele não discerne isso. Porque quem não pecou essa semana, dá uma rajada de glória. Entende? Aí eu pequei. Irmão, você vai pecar, eu vou pecar. A graça do Senhor Jesus. Aí você põe assim: Deus, em memória, eu sei, Senhor, eu quero te pedir a graça, o perdão, Senhor, e pelo teu amor, pelo perdão de muitos e de todos os pecados, Senhor, eu reconheço. Aí Ele traz eles para a mesa e fala assim: esse é o meu corpo que é partido, esse é o meu cálice de sangue da nova aliança. Aliança messiânica chama. Aliança de Cristo, irmão.
Essa é a aliança que nós temos. Nós somos abençoados porque Cristo nos abençoou. Irmão, nós somos gratos porque Ele nos encontrou. Não foi eu e você que encontrou, foi Ele que te encontrou. É Ele que está te abençoando, é Ele que te conhece. Você consegue entender isso? E é por isso que você vem para a ceia. Eu quero, em memória do meu Cristo, em memória por tudo que Ele fez. Eu não merecia, Jesus, mas o Senhor me amou. Senhor, eu quero ser grato, Jesus, que o Senhor me sustentou mais um ano. Mais um ano, Jesus, na tua casa, na tua presença. E é tremendo, irmão, que a qualquer momento a trombeta pode tocar. A qualquer momento, e você não pode ser pego distraído. Você tem que estar entendendo o que o Cristo está fazendo na sua vida, na sua casa. Ah, apóstolo, mas está uma situação tão difícil, irmão. Ele já sabia. E Ele está dizendo: olha para mim. Olha para mim, confia em mim, entrega tudo para mim, que eu vou te fortalecer, eu vou te capacitar. Outra coisa que você e eu precisamos entender e trazer isso à memória. Mas eu estou tão fraquinho, eu estou tão abalado, estou tão afastado às vezes. Irmão, é o corpo de Cristo. Quando você traz à memória o corpo de Cristo que foi moído na cruz por você, por mim, o corpo de Cristo te alimenta, o sangue da aliança te fortalece, te perdoa, te cura, te sara. Entenda isso. Então, às vezes que você estiver mais destruído, é o dia que você tem que estar mais na presença do cálice da aliança. Aí o diabo vem na contramão para quê? Para você não se achar digno. Eu te pergunto, quem é digno? Então você vem acabado, destruído, arrebentado. Jesus, só o Senhor sabe como eu entrei aqui. Mas aí o Jesus fala assim: eu te conheço, eu já sabia, é por isso que eu fiz uma aliança. E a aliança que Deus faz, irmão, Ele não quebra. O homem quebra a aliança, o homem promete e não cumpre, o homem fala que está e não está. Mas Cristo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que Ele falou, Ele cumpriu. A mesma promessa que Ele falou para Abraão, a mesma promessa que Ele falou para Jacó, para Israel, é a mesma promessa que Ele falou para Isaac. Ele cumpriu e está cumprindo todos os dias. Ele não brinca, Ele não mente, e também não chega atrasado. Ele não tem defeito. Fecha teus olhos, vamos orar. Isso, agradece, irmãos, agradece. Agradece a Cristo, agradece por mais uma oportunidade. Jesus vai te dar entendimento esse ano. Ou melhor, Ele vai aumentar o teu entendimento. Ele vai aumentar o teu entendimento. O meu também precisa, irmãos. Toda vez que eu estudo muito, toda vez que eu falo, Deus, como eu não sei nada. Toda vez que eu busco mais, eu descubro que eu não sei nada. Toda vez que eu vou entendendo cada dia mais, que eu entendo que eu também não sei mais nada. Eu falei, meu Deus, Senhor, quanta coisa, Senhor. O seu amor é infinito. Sua sabedoria, Pai, é infinita, é incontável. É por isso que Ele te deu, irmão, o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Se o Senhor não fosse com a gente, se o Senhor não ensinasse a gente, irmão, nós não conseguiríamos chegar em nenhum lugar. Então você precisa trazer a memória quem está te abençoando, quem está te prosperando, quem está te guardando, quem está te livrando. É Deus. A gente não tem poder de nada. Ele está vendo coisa que a gente não vê, Ele escuta coisa que a gente não escuta, Ele está sabendo de tudo que a gente não imagina. E o Espírito Santo de Deus tem dado graça, está sustentando a gente de pé na presença dEle. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por essa manhã linda, Jesus, obrigado por essa casa, por essa família.
Pai, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim, pela igreja e por toda a humanidade. O Senhor morreu pelo mundo. O Senhor não morreu para os crentes, irmão. O Senhor entregou a vida dele para todo aquele que nele crê. O Senhor não se acha melhor que ninguém, não. Deus quer que você ama o macumbeiro, ama o espírita, ama as pessoas que estão em outras ideologias. Não julgue, não aponte, não, irmão, ame, porque Ele te amou. A gente se esquece do jeito que a gente chegou, a gente esquece do jeito que a gente era. Você não pode esquecer o que Ele fez. Você não pode esquecer que Ele te amou também, que Ele aceitou você do jeito que você era. E agora você se acha o juiz, o que pode julgar, o que pode apontar, o que pode falar. Se esqueceu do jeito que você era, quem você era, a tranqueira que nós éramos. E Deus está dizendo: lembra que vocês não podem esquecer. Traga memória, filhos, traga memória, Yeshua, traga memória, igreja, porque eu quero realizar uma grande obra. E eu orando a Deus essa manhã, eu estou vendo a necessidade de tantos outros lugares, e eu estou meio que sentindo preso nessa casa. E Deus falava para mim: filho, eu vou levantar homens e mulheres que não vão negociar, que vão entender o propósito. Eu falei: Deus, será que um dia eu vou poder sair sem as coisas se alterarem? Será que eles vão entender o propósito, Senhor? Ou eles só vão na igreja porque eu vou, porque a bispa vai, porque a missionária vai? Não, Senhor, não permita isso. Levanta homens, Pai, que são compromissados contigo, homens e mulheres que são compromissados, Pai, a servitude do teu reino, que não vão olhar para a direita, para a esquerda, que não vão julgar, que não vão criticar, que não vão, Pai, mas vão somar, vão agregar, vai crescer, vai fazer crescer, vai fazer dar certo. Essa casa não é minha, irmãos. Essa casa é do Senhor. A minha vida não é minha, a sua vida não é sua, a nossa vida é de Deus. Então faça para Deus tudo que Deus tem colocado na tua mão. Seja o melhor pai, seja o melhor esposo, seja a melhor esposa, seja o melhor cristão. À medida que Deus tem te fortalecido, à medida que Deus tem te honrado, não ande debaixo do seu coração, não ande debaixo dos teus projetos. Não dá o passo se Deus não direcionar. Não se precipite por uma atitude. O diabo tenta e pode te derrubar. Sim, Jesus, eu quero orar pelas emoções. Eu quero apresentar tuas emoções. Tudo que o diabo quer é fazer você ser um crente vulnerável, um crente que trabalha na alma. Não, você não anda na alma. Você tem uma alma, mas você é um espírito. Você é espírito, você não é o teu corpo. O teu corpo é só estrutura, mas você é o espírito. Eu intercero, Jesus, cura os emocionais, cura, Pai, as almas, cura as feridas, Pai. Vira essa página, Jesus. Levanta homens e mulheres cheios do teu espírito, cheios do entendimento, Pai, que não vão se vender, que não vão retroceder e não vão negociar, Senhor. Levanta sacerdotes, Pai, que vão colocar ordem na casa, que vão colocar ordem na família,
que vão ser profeta de verdade, não autoritarismo, não. Quebra o autoritarismo, quebra, Senhor. Quebra, Senhor, em nós. Ah, Senhor, quebra, Jesus. Quebra, Senhor, e molda em nós, Pai, a sua mão, Senhor, o seu caráter, a sua vontade. Entra, Pai, com a sua mão, Jesus. Entra, Jesus. Eremala choromandarabaia. Esse ano só vai ser diferente se você fizer diferente. Esse Natal, esse ano novo só vai ser diferente se você entender o que Deus está dizendo a teu respeito. A meu respeito é seu, a sua responsabilidade. Espírito Santo, abençoa, Pai. Cura os feridos. Cura, Pai, os enfermos na alma. Alamala choromanha, bidique andácia. Nós te amamos, Senhor. Eu profetizo e abençoo teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Não é o que você sente, é o que você crê. Tem muita gente que sente a emoção, sente o arrepio no culto, mas não crê, e por não crer, não muda. Ai, que culto, Deus estava lá, estava, Deus está. Ai, que presença, e aí? É pelo que eu creio, e porque eu creio, eu faço, e porque eu creio, eu mudo. É um evangelho de mistura espiritual, emocional, mas muito mais racional. Muito mais racional. E eu digo isso para você, não só a igreja, mas a sua vida. Na hora que você pensar mais, refletir mais, avaliar mais a si mesmo, exigir mais de você e menos do próximo, aí o Espírito Santo vai começar. Agora ele está entendendo. Agora ele está entendendo. Não colocar um fardo para as pessoas que nem você mesmo consegue resolver, que nem você sabe cumprir, que nem ninguém às vezes consegue cumprir e chegar nessa excelência e contar com a graça e a misericórdia de Deus. Olha, Espírito Santo, continua me ajudando, Pai. Ei, camassa, baia. Espírito Santo, nós chamamos, Pai. Obrigado por essa mesa linda, Senhor, que tuas filhas prepararam. Vieram para cá ontem, Senhor. Eu falei, Deus, a igreja está aberta, tem carro no estacionamento. A bispa falou assim, são as meninas, são as diaconisas, elas estão preparando a mesa. E obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa mesa. Obrigado por essa graça, por essa casa. Obrigado por essa aliança, esse novo testamento, Jesus. Como nós entendemos, Pai, o testamento só tem poder depois da morte de alguém. E o Senhor morreu na cruz, Pai, para que o testamento fosse firmado, Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa teus filhos. Abençoa essa mesa. Abençoa essa casa.